muito obrigada por estarem aqui. Eu vou só gastar 2 minutos do vosso tempo, porque de certeza que não vieram aqui para me ver, que me vêm todos os dias aí pelos caminhos, portanto, a artista da festa não sou eu. Eu vou só gastar 2 minutos para vos falar desta pessoa que está aqui, que é o Cravo, e que é o nosso convidado de hoje do Clube de Leitura. Eu devo dizer que é com uma especial emoção que eu vos apresento o Cravo. O Cravo é meu amigo, dos amigos verdadeiros. Eu acho que eu tenho uma coisa em comum com todos vocês, pelo menos uma, que é, eu sei muito bem quem são os meus amigos, por razões que se calhar nem são boas, mas sei. E acho que todos vocês também sabem isso. Também sabem, cada um de vocês sabe quem são os vossos amigos. Bom, e o Cravo é meu amigo há muitos anos, que até é melhor nem falar nessas coisas. E não é que a gente se veja muito, acho que só nos vemos de 20 em 20 anos, mas somos amigos e portanto, é uma grande satisfação e um prazer para mim apresentar-vos o Cravo. O que é que eu posso dizer? O Cravo ele não se chama Cravo, chama-se António Cravo. Eu não gosto do António. Mas pronto, fica Cravo. O Cravo é engenheiro, é escritor, é poeta, é fotógrafo. Começou por trabalhar, por ser assistente da Faculdade de Engenharia, foi nessa altura que eu o conheci, nos anos 80. Depois foi trabalhar para um serviço de saúde, para a RS do Centro, onde fez toda a carreira profissional, nomeadamente ligado a projetos de investimento. E depois, um sortudo que ele há uma data de anos formou-se. Mas ele não está aqui propriamente por ser engenheiro, nem por ter trabalhado na RS, nem por ser meu amigo. O Cravo está aqui por causa do seu trabalho literário e no âmbito da escrita e da fotografia. Dinamizava na altura um clube de leitura que chamava os cadernos, que chamava a Rua da Matemática, que funcionava na Rua da Matemática e que editava esta coisa que na minha memória era muito mais maior e mais bonita e lustrosa, e afinal era uma coisa assim. É isto? Que é os Cadernos do 40, onde jovens aspirantes a escritores, portanto tudo gente muito adolescente e cheia de ilusões, escrevia, e o Cravo era o editor e era, digamos, o inspirador de todo este movimento. Para além disso, o Cravo, até hoje, tem continuado a escrever e a fotografar. Eu penso que ele tem um blog que se chama Cravo. Cravo. E o Cravo representa também, nos meus olhos, na minha cabeça, uma história da cidade de Coimbra, que é um bocado a história cultural destes anos todos da cidade de Coimbra. O Cravo, ainda há bocado estivemos a falar nisso, privou e fez parte de um movimento de pessoas com uma grande estatura intelectual, que eram, não vou agora dizer o nome porque não interessa, são pessoas que já morreram e que, portanto, certamente não vos dizem nada, mas que eu posso vos dizer que eram pessoas que eu olhava no Tropical como se olha assim para as estátuas da Nossa Senhora. E o Cravo faz parte disso. Mas para vos falar dessas coisas todas, muito melhor do que eu, o Cravo falar-vos-á da sua vida e da sua escrita. Vou só dizer 2 coisinhas muito rápidas, prometo que sou rápida, sobre a escrita, sobre aquilo que interessa ao Cravo, que é coisas muito vitais, muito essenciais. A escrita e as fotografias do Cravo têm a ver com aquelas coisas básicas que dizem respeito a todos nós, que é a terra, é o mar, é o trabalho, é o engenho. E isso é uma coisa que eu particularmente aprecio. Mas mesmo que vocês achem que isto tudo que eu estou aqui a dizer são literatices e que não vos interessa para nada, e estão no vosso inteiro direito,
há uma razão muito mais forte e muito mais importante para esta pessoa estar aqui. E que é assim, o cravo é uma prova de que uma coisa que nós gostamos de dizer que não existe, existe. Ou seja, o cravo é um exemplo de que é possível viver uma vida inteira, e podem olhar para ele, viver uma vida inteira sendo fiel aos nossos princípios, àquilo em que a gente acredita, sem trair ninguém, sem enganar ninguém, sem fazer mal a ninguém, sem vender ninguém, e chegar ao fim e ter assim uma vida boa e reta. Isto é uma coisa absolutamente admirável. E nós, já perguntas, deixa-me só acabar. E nós todos gostamos de pensar que isto não é possível, mas é. E a prova que é possível é o cravo que está aqui. Isso. Ou seja, dar os nossos sonhos. Exatamente. Ser fiel aos nossos sonhos e ser fiel aos nossos princípios. É preciso uma coragem terrível para ser assim. E o cravo é assim. E por isso, olha, muito obrigada ao cravo e seguimos. Bem, escusado-se a dizer que a Ana quase que me fez chorar. A Ana não, para mim é a Guida. A doutora Ana, para mim é a Guida, que foi assim que eu a conheci. É verdade, o que ela diz, infelizmente ou felizmente é verdade. Por vezes custa muito neste tipo de sociedade sermos fiéis aos nossos sonhos e trocá-los por uma vida melhor, por um carro maior, por uma casa grande, por muitos passeios e viagens. Eu troquei-os por mim próprio. Continuei a ser sempre igual. Mas o que me convidaram foi para falar de livros. E eu, na minha biblioteca, encontrei um livro recente, cujo título é Dos livros levanta-se um pássaro. Eu penso que este título é extraordinariamente feliz, porque os pássaros não têm fronteiras, os pássaros não têm linguagem, os pássaros não têm limites, os pássaros são livres, os pássaros não sonham porque eles são o sonho. E o livro é isso, é podermos voar, é podermos ser outros, é podermos viajar sem sair de uma cadeira. O livro é a liberdade, o livro é dar-nos liberdade para pensar. Eu trouxe-vos vários formatos de livro, porque cada um de nós é um livro. Se cada um de vocês começar a contar a história da sua vida e estiver alguém a gravar e depois escrever, está feito um livro. Não é preciso muito. Há aqueles que se sentam numa cadeira e fazem exercícios de escrita, juntam palavras bonitas, que não dizem nada a ninguém e dizem que é um livro. Não. Aquilo é um somatório de palavras. Os livros falam, contam histórias, falam de nós. E eu, porque a Guida falou nisso, da Praça da República, eu já tinha publicado, eu fiz várias publicações e aquilo era fixe publicar, porque era uma maneira que nós tínhamos de dizer aos outros, de comunicar, de nos oferecermos ao outro. O livro não é uma coisa para eu guardar, é uma coisa para eu me dar. O Água Lusa diz a certa altura que uma biblioteca é uma praia de gente nua, porque os escritores despem-se quando escrevem os livros, ficam nus. E, portanto, uma biblioteca é isso. Se encararmos isso até nessa perspectiva da biblioteca ser uma praia de gente nua, até é capaz de ser fixe ter uma biblioteca. Vem encarando desta maneira. Mas o que é que eu digamos que a minha escrita refletia sempre a vida que eu vivia. Se eu não vivo, eu não escrevo. Nem que seja sobre uma fotografia, nem que seja sobre qualquer coisa que me faça sentir. Mas por detrás de qualquer escrito está sempre uma história. E eu vou-vos ler um poema e vou-vos contar uma história passada com uma personagem que a doutora Ana falou, que era muito minha amiga no Tropical. E eu, depois de uma noite de Boémia, porque eu troquei o doutoramento pela vida, porque fazer o doutoramento é deixar de viver para passar a estar enterrado numa biblioteca, enterrado num laboratório, eu queria estar enterrado na Praça da República. Eu doutorei-me na Praça da República. E depois de uma noite de muita boémia,
não sei se com alguma cerveja, se com algum sono, sentei-me num café, que era o Académico, mas a que nós chamávamos Piolho. Tinha dois donos, dois sócios, o Joaquim e o João, ou era o Joaquim, não lembro agora o nome do outro. O António, o Joaquim e o António. E se nós disséssemos ao Joaquim que estou no Piolho, levávamos logo uma carrada das neiras por cima, que o melhor era sairmos porta fora. Mas assim, estamos no Académico. E eu sentei-me no Académico, mal dormido, mas algo bebido, e escrevi. E foi esta coisa que talvez entendam. Chamam-se discurso da praça da loucura, ou outra maneira de falar da Praça da República. Ave Lexotan, Ave Valium, Ave Lexotan, Ave santos profanos, Ave caminhos perdidos para o infinito, Ave Rosete, Ave chiclete, Ave danças sem febre e à semana, Ave fuga, Ave loucura, Ave mesas espartilho desta praça prisão, Ave vendedores de bolas de sabão, Ave Jorge Falorca, Ave Sorroque, Ave tardes de feriados, tardes inúteis de cafés fechados e partidas para o sul, Ave estudantes que não estudais, e Ave também, ó sábios, que marrais, Ave consumidores de haxe e outras práticas iniciáticas, Ave mês de junho, preâmbulo do desejo, Ave praias, angústia súbita e longínqua de mar e azul, Ave Cris, Ave regresso infindo a esta merda de cotidiano, Ave ó tangueado, que nunca deixarás de o ser, e é teu o reino do engano, Ave ó eterno sonhador, que conheces o caminho da loucura e desconheces o do rancor, Ave ó marginal, que estás ao lado, o centro é coisa de poder, Ave sábados à tarde, Ave também, ou eu, que sou tudo isto, e mais não posso ser. Isto foi o princípio. Eu escrevi à mão, com o lápis e com a caneta, que eu andava sempre no caderninho no Académico. Quando achei que isto estava porreiro, fui para a Associação de Estudantes, tinha havido máquinas de escrever, bati à máquina com esta brincadeira, 2 páginas de A4, agrafei, tirei 100, fiz 100 fotocópias de cada, agrafei e fui para a Praça da República. Malta, há 25 tostões. Malta, há 25 tostões. E passei no café onde estava a celebridade, aquele que foi o meu patrono. Eu posso dizer o nome, porque se eu lhe dissesse celebridade, provavelmente ele levantava-se da tumba e dizia-me: cravo, continuas a dizer asneiras. Quase certeza. Joaquim Namorado. O Dr. Joaquim Namorado, quem foi grande amigo. Eu cheguei, passei pelo Joaquim Namorado, pelo café, e disse: ó, Dr. Joaquim, 25 tostões, saiu agora, está quentinho. Dizia: ó, cravo, tu a mim não me dás, não me vendes, tu dás-me. Eu disse: ó, Dr. Joaquim, assim? Nunca. Você ensinou-me que aquilo que é dado não presta, as pessoas aceitam tudo, mesmo que seja para deitar fora, é 25 tostões ou não fica. E o que é facto é que eu, com as 2 folhas da A4, fui pela Praça da República e os 100 exemplares foram com caraças. Venderam-se todos. Eu fui à Associação Académica à corrida, peguei na primeira página, na máquina de escrever, e escrevi por cima: segunda edição. Voltei para a Praça da República, a malta já vai na segunda, 25 tostões. E cheguei ao Dr. Joaquim e disse: Dr. Joaquim, já vai na segunda, você já não comprou a primeira, dá cá 25 tostões, toma lá. Portanto, por trás, muitas vezes, destes poemas, estão pequenas histórias, com esta de Joaquim Namorado. Ele dizia exatamente isso: nunca dês nada do que escreves, vende, porque dado toda a gente aceita, comprar só aqueles a quem interessa. E portanto segui um pouco essa regra na minha vida, e desse homem que foi de facto um bom companheiro, apesar da diferença de gerações, apesar de andarmos sempre a porrada um com o outro, mas os amigos são assim, os amigos não dão amens, os amigos ajudam-se, criticam-se e fazem coisas. Bom,
esta é um retrato de Coimbra, mas havia também, eu não marquei, reparem, eu não marquei nada, não combinei nada, não programei nada, não fiz um caraças, fiz eu vou para lá e é o que sair. Portanto, vocês podem me interromper quando quiserem, podem dizer o... Diga. Estava aí que não estudavam nada e que marravam, também uma contradição do poema. Não, marravam, estudavam. É marrar... Sim, mas não faziam absolutamente nada, eles só marravam. Mas essa é a Coimbra, é a Coimbra dos marrões, dos que se fecham na universidade, e é a Coimbra da Boémia. Depois há aqueles que conseguem fazer as duas coisas, mas esses são os heróis da fita. Eu nunca quis ser herói, só quis ser uma pessoa normal. Há de facto uma Coimbra, e é isto que me preocupa neste livro, este livro que por acaso foi junto agora, antes de vir para cá, um mês ou dois. O livro vai se chamar, e estou a fazer aqui a primeira leitura pública do livro. A primeira leitura pública do livro é a primeira que ele vai sair e vai-se exatamente chamar Sentou-se à Mesa do Café. E o sentou-se à mesa do café porquê? Lembro perfeitamente. Eu estava sentado no Tropical, na mesa do canto, naquela mesa da janela, e de repente entrou um par de namorados. Mas de uma maneira que havia amor ali. Nem sempre o amor é uma coisa que se veja. Havia. E eu escrevi num caderno de apontamentos que tinha comigo uma coisa simples como esta. O amor entrou e sentou-se à mesa do café. O amor simplesmente. 4 letras e 2 pessoas. E é isto, é esta Coimbra, esta vivência daqueles anos que eu procuro, em certa medida, que este livro transcreva. É evidente que havia nessa Coimbra muita coisa, muita vivência social. Se calhar o Tropical, sendo o café dos intelectuais e dos doutores, era o café com a maior carga de ansiolíticos, antidepressivos que havia na Praça da República. Porque eu lembro-me que havia um que fazia dos direitos, que foi professor da doutora Ana Dias, que fazia discursos inflamadíssimos com o Vale uns 10, e ninguém acreditava. A mim o Vale uns 5 não faz nada, dizem que me baixa a atenção, mas eu continuo a trabalhar. Continuava, agora já não trabalho. O que eu vos queria dizer a respeito dos livros e de tudo isto, eu não tenho memória. Tenho problemas graves, não são graves. Eu não tenho memória. Os meus alunos, quando eu dava aulas, e eu dava aulas de matérias complicadas, diziam: nós gostamos que tu nos dês aulas, porque tu não pões as fórmulas no quadro. Tu deduzes, demonstras tudo. E eu não me lembro de um caraças, eu tinha que demonstrar para chegar ao resultado. O que fazia de mim um bom professor, ou seja, um desmemoriado, pode ser um bom professor porquê? Porque segue o caminho do aluno. Isso fez de mim um período muito, muito bom. Uma das coisas... Diga? Exatamente. E qual seria eu fazia o caminho que eles iriam fazer. Eram companheiros dos meus alunos. Aliás, era tão companheiro que marcava as discotecas para eles. Íamos todos para a night, era assim, não é? Entretanto, eu fui-me interessando por outras coisas. Isso parece-me que é importante. Desde os anos 70 comecei a fazer fotografia, em 70, eu fazia fotografia não como se faz agora, eu cortava os filmes, compravam-se rolos de filmes de 100 metros, cortava os rolos de filmes, metia dentro das bobinezinhas pequeninas, depois revelava o filme, depois ampliava as fotografias, fazia aquilo tudo. E eu sou descendente, eu sou um animal em vias de extinção. Primeiro, eu nasci em Setúbal, o meu avô tinha sido pescador na Ria de Aveiro, nos primórdios, no princípio do século XX, o meu avô paterno. A minha avó materna era filha de um mestre de redes de ilha que tinha ido para Setúbal. Portanto, destes movimentos que houve de norte para sul, nasceu um indivíduo raro, descendente de ilhavos e mortuzeiros, ambos ligados à pesca.
E eu comecei a fotografar, naturalmente, quando ia para a praia, comecei a fotografar os pescadores. Comecei a fotografar pescadores em 72. Ia revelava em casa, portanto aquilo era tudo feito, e comecei a fazer registros. 72. Em 2015, ou seja, 43 anos depois, este foi 2015 talvez, eu não sei, aqui deve dizer, a minha cabeça não dá para tudo, mas acho que foi 2015. Não, 2018, pronto, este é de 2018. Em 2018, eu resolvi que devia prestar uma homenagem a toda aquela gente que eu tinha fotografado. Mas, eu sou muito miudinho. Eu não sou marrão, mas marro como o caralho. Esta é que é a verdade. Eu, quando pego num tema, eu tenho que o levar até à ponta. Tenho que saber os princípios. Isto levou-me a quê? Se eu estava a fotografar os pescadores, eu tinha que saber que pesca era aquela. E então transformei-me num estudioso daquilo que chamam a chávega, arte chávega. Tão estudioso que uma vez num colóquio, eu não estou a falar de livros, eu estou a falar de livros, não mandem-me calar, coisa é mais, não é livros, eu calmo. Fui a um colóquio no Museu de Ilha sobre as palavras e o mar, e a linguagem das palavras, o que é que o pescador cantava, se havia cantos nas palavras, se havia tradições no mar, se havia cantos no mar, comparado com os cânticos da terra, porque os agricultores cantam muito mais que os pescadores. Os pescadores, ai Jesus, não cantam. Têm um canto, uma oração, um Padre Nosso cantado e arrascam tudo entre vagas. E eu comecei a falar, falas da terra, falas do mar, lembrei-me agora do nome. E eu comecei a falar por causa do mar de pesca. E porque a senhora lá, a craque do colóquio, diz que já não se praticava aquela pesca, e eu, por raio de azar, tinha fotografado aquela pesca na Ria de Aveiro, tinha filmado aquela pesca na Ria de Aveiro e tinha documentado a pesca. E eu levantei-me lá no meio daqueles professores todos universitários, desculpe, isso não é verdade, que é assim, 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 assado, e eu fiz isto, assim, assim. E começa o gajo do lado, que universidade é que é? Eu sei, nenhuma. Não é nenhuma. Bem, no fim acabaram lá a fazer umas entrevistas e de lá gravaram sobre aquela. Mas em 2018, voltando aqui, eu ando aqui à volta, mas ando à volta do livro, o livro não me larga. Resolvi fazer este livro. E neste livro, o que é que eu fiz? Pus fotografias, estão aqui, provavelmente, mais de metade já estão mortos. Mais de metade das pessoas fotografadas já estão mortas, mas eu pus, não lhe chamei de um livro de poesia e de fotografia, chamei-lhe um livro de falas, em que as fotografias vão servir de suporte a uma fala do pescador, do boi, da mulher, da criança que está ali. E quando nós fazemos um livro com retratos, isto é outra coisa que eu vos queria dizer, este livro tem retratos, nós temos que ter a autorização do próprio, da família, do descendente, para poder publicar. Eu posso fotografar qualquer pessoa na rua, ninguém me pode proibir de fotografar na rua, mas se eu quiser publicar a fotografia daquela pessoa, seja onde for, na internet, onde for, tomem atenção, eu tenho que ter a autorização dele. Portanto, este livro não pode ser reeditado, porque quem tem as autorizações estão na minha posse, mas para um fim determinado, para este livro, para esta editora, só e mais nada. Neste momento o livro está num museu com que descobriram, um museu, isto é só para vos mostrar como o mundo que hoje nos assustam das redes sociais, da internet, é um perigo. Eu, através destes meios, cheguei ao Brasil, sou visto em várias partes do mundo, mas no Brasil há um museu virtual, portanto, as galerias são todas na internet, é em João Pessoa, um museu que foi criado por dois brasileiros que fizeram doutoramento na Faculdade de Letras em Coimbra, e que viram o meu trabalho e disseram, Cravo,
António, eu quando me chamou António, até vos vou contar uma do António, só para sair dos livros. Aqui há 2 ou 3 anos fui ao dentista ao Hospital da Luz aqui em Coimbra e estava na sala de espera sentado. Estava mais ninguém, estava eu. E veio uma senhora à porta e disse: Sr. António, faz favor. E eu continuei na minha. Sr. António, faz favor. E eu continuei na minha. Estava mais ninguém. Diz ela: não está aqui mais ninguém. Sr. António, sou. Estou farta de chamar. Ah, desculpa, eu sou cravo. Portanto, nós habituamos a ser tratados de determinada maneira, mas quando me chamam António, eu lembro-me sempre da cantiga: chamam António, chama António Caraças. O cravo é o cravo. Portanto, talvez o cravo, como disse a Dra. Ana Dias, talvez se falarem na Praça da República dos anos 80 de quem era o cravo, toda a gente diz: epá, não tive com o gajo, mas ouvi falar nele. Porque a verdade era esta. Diga. Eu queria só perguntar uma coisa. As fotografias estão aí porque falam por si próprias. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu vou-lhe dar, elas falam por si próprias. A fotografia fala sempre por si própria. O livro fala, as palavras do livro falam. Ora bem, o que é que eu quis fazer? Você está a fazer a pergunta certa. O que é que eu quis fazer? Quis, através das falas das fotografias, contar a história daquela pesca. Por exemplo, este homem, o tio António Neto, porque eu sabia os nomes deles todos. Talvez a minha maior galeria de exposição seja o cemitério dos pescadores da Torreira. Porque quando alguém morre, telefona-me: Sr. Cravo, tem fotografia de fulano? Ou é da funerária, ou é da família, e as minhas fotografias vão para lá. Portanto, este homem, tio António Neto, diz isto: trago no rosto memórias que o mar rasgou, fundas de haver uma história, linhas escritas com tinta de vento e palavras de raiva. Trago no rosto a minha alma triste deste viver, olhos comidos pelo tempo, tantas lágrimas sofridas, tantas vidas vividas. Trago no rosto uma máscara que não podem arrancar. Trago no rosto o mar. Na Torreira, obrigado. Não se cansem muito a bater palmas, eu agradeço, sei que vem da emoção, não vem do aplauso ao artista, porque o artista saiu antes de eu chegar. Mas na Torreira, quando os barcos vão ao mar e apanham peixe, diz-se uma coisa muito interessante, diz-se que o mar trabalha. E então o livro chama-se Quando o Mar Trabalha. Eu gostava deste livro, de vos ler um poema de que eu gosto muito. Eu gosto muito deles todos e não gosto de nenhum porque é complicado, é muito complicado. A minha relação com o livro é sempre... Olha, tem aqui uma criança, deixe-me só ler esta criança que está aqui ao pé do mar. Se ela falasse, ela dizia isto: sou só olhos, pernas, não sei, palavras, não tenho, sou só olhos. À minha frente, o mar, o meu pai no barco, o barco no mar, a minha mãe nas redes, as redes em terra, todos no peixe. Tudo isto vejo, em tudo me perco e não me entendo. Amanhã ali estarei sem o saber agora. Começo a aprender que ser criança aqui é espuma que o mar deixa na areia e secará com o sol e o sal. É este o meu infantário. Reparem, o velho e a criança. Mas este é o ambiente do mar. Não exista muito, senão não fala mais. Diga. Ingenuidade. Diga. Ingenuidade. É tentar, vamos lá ver, nós, quando escrevemos, é viver aquela gente. Não há problema. Eu vou dizer, eu quando vou para estes meios, eu fotografei o meu último trabalho foi o Sal da Figueira.
Mas eu preocupei-me sempre em aprender a linguagem deles. E há uma praia, duas praias na Figueira onde praticam ainda esta pesca. A Praia da Leirosa e a Praia da Costa de Lavos. A primeira vez que eu fui fotografar, porque já tinha deixado de ir à torreira, porque o problema é quando nós nos envolvemos muito com os pescadores, e somos mais um, e o título que eu mais me orgulho foi-me atribuído por um jovem pescador da torreira, quando me chamou Ti Cravo, e ser ti numa sociedade daquelas é fazer parte dos mais velhos, é fazer parte daqueles que mais se respeitam. Não porque é este ou porque é aquele. Na Praia de Mira era o senhor fotógrafo. Aqui na Praia da Leirosa comecei a fotografar, perguntei, posso fotografar? Ele, pode. E quando estava a fotografar, depois de repente estavam três juntos e ouvia-se para mim, de onde é que você é? E eu, sou daí mesmo. Diga lá a sério e tal. Você perguntou, não foi? A partir daí, eu bebi a minha água das pedras, eles bebiam uns copos de vinho branco e tive o que quis daquela companhia. E conversámos muito. Portanto, não pensem que a fotografia, por isso é que a escrita se transforma numa forma de sofrimento. Porque eu fiz parte daquela comunidade. Eu, quando entro para o Sal da Figueira, já sei que há uma salina onde está uma fotografia minha que me foi pedida. Já sei, olha, Sr. Cravo, olha, está uma fotografia sua no Intermarché de Mira. Aí está. Mas os gajos pediram-lhe, não. Aí está lá, pronto, mas tem o seu nome, não se preocupe, não. Ó, Sr. Cravo, olha, importa-se do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu estou a fazer aqui um restaurante, importa-se de me dar umas fotografias suas para a decoração. Não, homem, diga lá quais são as que querem. Ou do Algarve, ou daqui ou daquela. Depois aparecem coisas da Praia de Mira que têm fotografias da Torreira que tem da Praia de Mira, ninguém se entende um caralho, porque ninguém percebe nada daquilo. A Praia de Pesca artesanal, sim. Exatamente, chamam-lhe as artes. As artes. Exatamente, olha, eu vou por causa dos bois. Eu estava aqui mortinho por ler os bois. Mas deixe-me ver, deixe-me ver onde é que estão aqui os bois. É fácil ver ao longe, mas no livro é complicado. Deixe-me ver. É pá, que se eu estiver chateado, digo, cala. Ao Cravo, cala-te, até fica um verso correto. E depois também vou ler um sobre as mulheres. A ver o poema dos bois. Eu acho que. Já fugiu. Já está aqui, eu agarrei o gajo. O meu nome é Boi. Nosso nome é Junta. Puxamos barcos e redes. Puxamos barcos e carros. Carregamos peixes e redes. Carne e músculos tensos. Olhos desmesuradamente grandes. Mansos até ao inadmissível. Lembram-se que picavam os bois e o que era o caralho, aquela briga, o sofrimento. Juntos somos força, somos junta, somos bois. Sozinhos, no talho, no mercado, esquartejados em carne viva, somos vaca. Boi é e não é. O que eu vos queria dizer é que a fotografia fala por si. E uma amiga minha dizia, mas poesia com fotografia porquê? Bom, cada um de nós ao ler um poema é sempre diferente. Cada um de vocês que leiam um livro é sempre diferente, porque todos temos vidas diferentes. Cada um de nós que vê uma fotografia, a fotografia fala por si. Mas se a fotografia for acompanhada de uma fala que ajuda a descrever qualquer coisa, estamos a construir de forma agradável, sem estar a massacrar com um arranço, mas com a curte. Eu estou a curtir como ao caralho a ler este livro e estou a aprender umas merdas que eu não sabia. É muito diferente. É aí que está o segredo, muitas vezes, de chegar lá. Há uma figura, eu estou a fugir àquele último livro, porque eu gosto, este é que é o meu livro, aquele é um frete, aquele faz parte de uma encomenda, este não, este foi um livro que eu quis fazer, e ainda pegando nos bois. Uma manada de bois. Diga? Uma manada de bois. Uma manada de bois, sim, mas ali eles andavam sempre às juntas.
Eram amarrados dois, e são bois muito de uma raça, que é a raça... A memória é o caralho, não é? Uma raça que é ali naquela, uma espécie, uma raça de bois que havia ali naquela zona vareira, que eram bois de muita força e muito grandes, mais altos do que eu, que não sou grande de espingarda, mas mesmo assim eram bois mais altos do que eu, eram bois de muita força. Mas este era... Não, agora veja como é que funciona. Eu queria que apanhassem aqui neste poema o ritmo dos bois. A faina começa, com ela as juntas. O barco faz o lanço e regressa à areia. Então o chocalho toca suave. Depois é a vez das redes. Lento e forte vai alando. O chocalho mal se ouve. O passo é forte, pesado. Súbito, as boias. É preciso ser rápido para não se perder o peixe. As juntas correm, os homens gritam, todos ajudam a chegar ao saco. Então o chocalho canta, uma música única corre pela areia. Venha peixe ou não, a música chega à exaustão. Quem viu aquilo... Falta a mulher, não é? Parece que eu não tenho a quem querer. Há mulheres no meio disto tudo. Eu vou ver se arranjo aqui, porque deixa-me ver aqui. É tudo a preto e branco. Tudo a preto e branco. Embora este esteja um bocado malandro, mas enfim, está um bocado. Deixa-me ver, vocês... eu gosto da peixeira. Eu gosto da peixeira. Vamos pegar na peixeira só. E o grito da peixeira, quando passava nas ruas da aldeia, o pessoal de casa perguntava: ó Maria, o mar trabalhou hoje? E ela respondia: trabalhou sim, freguês, é peixe do mar. É a mesma coisa. Esta maneira de falar é engraçado. Porque eu ia passar apesar de ter nascido em Setúbal, corri muitas terras. E havia um bairro em Setúbal, ainda há, que era um bairro de Mortozeiros, o bairro das Fontainhas, ficava a nascente, e depois a poente ficava o bairro dos Algarvios, o bairro de Tronho. Tinham falas diferentes, tinham maneiras de falar diferentes. E volto, continuando a falar de livros, aqui há uns anos um amigo virtual, imigrante no Canadá, foi para lá, trabalhou na construção e depois tirou o curso, foi diretor do jornal, agora está reformado, escreveu um livro sobre a terra, que era a Mortosa, uma freguesia da Mortosa, com as falas da terra. Eu não tinha livro nenhum na altura, portanto foi anterior a 2015. Assim, mas há uma senhora na Figueira que escreveu um livro sobre as falas de um bairro da Figueira, que era o Casal da Areia, que é uma zona que fica por trás da Marginal, e era uma zona, o bairro dos pescadores. Eu disse: olha, cá está um bom livro para eu mandar para o Canadá. E eu mando o livro para o Canadá, e o homem responde: parece que estou na minha terra. E assim como eu fui encontrar naquele livro Setúbal. Portanto, estas misturas de línguas dos pescadores, que vêm de um lado e do outro, é muito engraçado. Mas a peixeira dizia assim: é peixe do mar! E o mar corria pelos caminhos, entrava nas casas, matava outras fomes. Uma sardinha para quantos? Quantas sardinhas para um? De novo, o mar pingava da broa para o prato, bebido, lambido, sorvido. Mesmo que agora já não corras, nem uses canastra, ainda ouço na rua a tua voz quando a mesa se enche de mar. Porque elas corriam quilómetros. Diga. Eu fui casada com um pescador, minhas cunhadas são peixeiras e uma tia dele também tem uma barca muito grande para o Brasil. Eu lembro-me criança das peixeiras passarem a apregoar
Oh, sabia, Bibi! Oh, sabia, Bibi! Pronto. É, É outro grito. é verdade. Enchia-se de mar, era o jantar, o almoço. Enchia-se de mar porque de repente o aroma do peixe traz sempre o mar. Não aqui em Era o Tratores. jantar, o almoço. Agora é com tratores. Mas também de antigamente era de carroça e agora anda-se de carro. Portanto, não podemos pedir aos pescadores que continuem na mesma quando a gente está a outra coisa, não é? Já não há coisa, há tratores. E há tratores. Bom, eu estava a ver se encontrava aqui o poema. Ah, está aqui. Está aqui. Esta, reparem, uma mulher. Lá está a fotografia de uma mulher. E eu atribuí a esta mulher uma fala. Nestes dias de sal a queimar a pele seca de tanto sol, sou mais do que eu. Sou a mulher. Na areia da praia, camarada da companhia, sou. Nas fainas de terra, ombreio com todos. Mas serei mais mulher ainda quando o sol se puser e vieres ter comigo, falando com voz de pão, sopa, um copo, o corpo. Maria. Estas são as mulheres do mar. Este livro eu digo que é o meu livro. Porquê? Porque foram 50 anos. Sr. Cravo, qual é o título do livro? Quando o mar trabalha. Quando o mar trabalha. Aliás, há aqui há muita coisa, pá, isto é complicado. Para mim é muito complicado. Mas reparem, quer dizer, o que eu quero dizer muitas vezes não sei se agora estão a perceber aquela frase do Água Lusa. Uma biblioteca é uma praia de gente nua. Eu estou-me aqui a despir diante de vocês. Estou-lhes a falar do que foram 50 anos. De um amigo meu me dizer: ó Cravo, não estás farto de fotografar a chávega? Eu disse: nunca me fartei. Nunca me fartei. Tive problemas com as pessoas, todos nós que lidamos com pessoas, sabemos que nem sempre é fácil. Há alturas em que há atritos. É bom, e há atritos que se resolvem e outros que não se resolvem. Eu, como tenho um mau feitio, como diz uma prima minha, quando as coisas dão para o torto, eu fui educado pelos meus pais na cidade, mas fui buscar muitos valores à aldeia. E há uma coisa que é muito mais importante do que qualquer livro onde as palavras estejam escritas. É a palavra dada. A palavra dada. Quando eu vivia em Condeixa, houve um senhor que, quando estávamos a conversar, e por acaso ele me queria interromper, ou queria interromper alguém, tinha esta frase que era lindíssima: não esqueça a sua palavra honrada. Não esqueça a sua palavra honrada. Palavra dada, eu costumava dizer: pode escrever porque eu já disse. Pode escrever porque eu já disse. Eu nunca me importei, aprendi que a palavra, escrita ou não, é a única riqueza que um homem tem. E quando digo homem, não estou a dizer, é para não dizer homem, mulher, criança, não sei o quê, trans, não sei o quê, tudo. Ou para mim, homem é humanidade. Quando nós perdemos a palavra, podemos ter tudo. Ou como dizia um antigo aluno meu, atualmente professor universitário, quando montou um negócio, dizia sempre, dizia-me: ó Cravo, eu quando me cruzo na rua com um antigo cliente, nunca mudo de passeio. O gajo, se quiser, que mude. Quando eu olho para o espelho, sou eu que me vejo. Mesmo quando dizem que eu tenho mau feitio, é o meu. Não tenho razão de queixa de mim. Estou de acordo comigo. Portanto, é muito importante ler os livros. Eu não vivo sem livros. Todas as casas que deixei, todas as mulheres que deixei-as, mas trouxe os livros. Foi sempre. Vivo rodeado de livros. Mas é muito importante a palavra nesse sentido. As palavras são como as pedras. Ninguém vai buscar uma pedra que tirou. Ainda hoje, o exército israelita matou 7 voluntários na faixa de Gaza. 7. Ninguém vai buscar uma pedra onde? Ninguém vai buscar uma pedra depois de atirada. Atirou a pedra. As palavras são pedras. Ferem como pedras. Depois de ditas.
Portanto, as palavras têm que ser pensadas. Só um minuto, deixe-me só acabar esta. Hoje o exército israelita matou 7 voluntários da Cozinha Internacional, uma organização fundada por um espanhol. E a desculpa foi um erro, enganámos-nos. Chegámos a isto, matam 7 pessoas por engano. Como se não tivessem matado muito mais inocentes sem ser por engano. Mas aqueles 7 foi por engano. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com a palavra, quer seja escrita, quer seja dita, porque a palavra pode ferir muita gente. Mais, temos que saber onde é que dizemos cada palavra. Porque em determinados sítios, determinadas palavras, eu vou dar um exemplo. Agora vou ter que dizer uma asneira. Doutora, as minhas desculpas. Se eu disser a um amigo alentejano, alentejano de um cabrão, ele diz assim, pá, grande elogio que tu me fizeste. Mas se eu chegar à Praça da República e disser isto, é uma inquietação do caraças. Portanto, as palavras valem o que valem consoante o sítio onde são ditas e a cultura onde são utilizadas. Os livros também nos ensinam isso. Porque se nós lermos uns livros para uma determinada comunidade, escrito num determinado sítio, é uma coisa. Se o formos ler à nossa maneira, é outra interpretação. Mas temos que saber que o autor, quando escreveu a pensar na cultura dele, na maneira de estar dele e não na minha. Ok? Você está a abusar. Diga. As palavras serem como pedras, já a minha avó me dizia isso. Está a ver? E eu não tenho dado a sua avó. Ela ensinou-me isso. Exatamente. Cuidado com o que dizia, porque nós temos só uma boca para falar. Exatamente. É preciso nós termos muito. Eu queria agora só falar-vos um bocadinho de Coimbra, da Coimbra dos cafés. Aliás, vou pegar aqui, quando vocês virem que eu estou a ser chato, pá, digam, cravo já chega. Eu não tenho nada planeado, estava a ver se encontrava aqui aquilo que nos encontra... Outra aventura minha que tem uma história, que é gira. Pai, à volta de 93, 94, deu-me na cabeça fotografar janelas. E então sempre que podia, metia-me no carro com a família e corri desde lá de baixo de Vila Real, Santo António, até à outra ponta, corri a raia toda a fotografar as janelas da raia. E quando chegava a Coimbra, escolhia 2 ou 3 fotografias, o Varela Pé Curto ainda tinha uma casa de fotografia à Ilha, ali no Largo da Portagem, e o Varela Pé Curto, e o Varela Pé Curto revelava, que era aquele 50 por 70 centímetros, eram umas coisas grandes, e o Varela revelava, aquilo ficava caro como o caraças, e um dia o Varela diz-me, cravo, pá, isto já dava a fazer uma exposição. E eu assim, estou lixado. Bom, e eu juntei as fotografias, mandei emoldurar na Sé Velha, pôr um vidro antigo, o diabo, e as fotografias nunca podiam estar sozinhas. Então eu combinei na Torreira, tinha lá o turismo, tinha umas salas para exposição de agosto, e eu fui expor as fotografias. Aquela cena, aquela exposição custou-me 500 contos. Naquela altura, em 95, era muita nota. Era muita nota, mas tinha que ser uma coisa bem feita. E depois as fotografias tinham que ser acompanhadas por algumas palavras e por um catálogo. O catálogo foi-me oferecido por uma gráfica, na altura era jornalista, era diretor do jornal, tinha fundado um jornal ligado à panificação e à pastelaria, portanto estão a ver já para onde é que eu andei. E ele ofereceu-me, que chamava-se Pegadas, e eu fiz a exposição. Estávamos em 95. E a acompanhar uma dessas fotografias em que estava estava uma mulher, via-se o rosto de uma mulher por trás de uma janela, estava assim este escrito: sentam-se logo pela manhã atrás dos vidros, acordam os pássaros, fazem a lide, a renda e a roupa, falam sozinhas, ouve-se ao longe a rádio, abrem a janela, trocam notícias,
fazem jornais, saberes antigos de outras tipografias. Foram elas que inventaram as rádios locais. Passam a ferro, limpam o chão, sentam-se de novo. Quando querem, da rua ninguém as vê. Só um minuto, vou acabar a contar a história da exposição, está bem? E eu fiz a exposição, 500 patadas para o caraças, e na altura eu trabalhava numa associação de panificação e o vice-presidente, que era de Badaveiro, foi lá perto, viu uma janela com um puto à janela e disse: eu estou-me a ver naquela janela, eu compro aquela janela. E comprou, foi 15 contos, era quanto custava cada janela. Foi a única janela que eu vendi. Eu fiquei tão satisfeito de ter vendido uma janela, fui a uma tasca que havia ao lado, estava um barco de mar pendurado, uma miniatura, e perguntei: quanto é que custa? 20 contos. Eu, é já. Portanto, 500 passou para 505. Portanto, reparem, isto é, de facto, uma história de vida. Diga. Eu, quando estava na Alemanha, me tiraram fotografias em Munique e fizeram com essas fotografias museus aqui em Portugal, na Serra da Estrela, e venderam-se bem. Ouça, eu não comento. Permita que eu não comento. Eu percebo. Não deviam ter feito isso, sem sua autorização. Mas a mim fizeram. Ouça, eu vou-lhe dizer o que me fizeram a mim. Eu um dia chego à torreira e vejo, agora há muita mania dos ímãs, pôr os ímãs no frigorífico. Chego à torreira, a uma loja, e vejo 2 fotografias minhas em ímã. Enfim, é com caraças, já onde é que eu vou? Pego no ímã, viro por trás e diz assim: reservados, copyright, né? Reservados de direitos de autor, empresa de Olhão. E tinha lá o número de telefone. É assim, caraca, depois já comprar, que é para dar aos donos das companhias, vou comprar para dar aos donos da companhia, uma com cada um e tal, o caraças, dei as fotografias, e depois tinha o número de telefone lá da empresa de Olhão. Pego no telefone, telefonei para o gajo: olha, o senhor está aí e tal. Está cá, o senhor está cá. Olha, eu queria falar com ele. Mas o senhor conhece? Não, eu queria só tocar uma conversa. É só conversar. Assim. O homem atendeu e disse: olha, o senhor é que é o dono disto? É, sou assim, senhor. Olha, eu estou-lhe a telefonar para agradecer o senhor ter feito os ímãs, porque eu não tinha dinheiro para os fazer. E o senhor fez e divulgou. E a mãe: não, homem, estou-lhe a agradecer. Não percebeu, estou-lhe a agradecer. Ah, é, pronto, tenha calma. Só um minuto. Aqui há tempo, aqui há uns anos, vou eu, desportivamente, hoje vou gastar umas coroas, vou jantar, vou almoçar ali à Cova Gala, peço que há lá um prato qualquer, num restaurante da Gala, fui almoçar à Gala. Epá, entro na Gala, assim como entro no restaurante, uma fotografia com aquele amigo que dizia com bois, chávega com bois. Assim, caralho, esta fotografia é minha. Olha, o dono do restaurante está aí. É que a senhora, olha, então onde é que o senhor arranjou esta fotografia? Isto é do arquivo do Museu da Figueira. É o quê? É do arquivo do Museu da Figueira, não me diga. A sério? O senhor tem Facebook? Tenho. Ora, veja aí. Caramba, e tem. Porra, a fotografia é sua. Pois é. E está cortado e não tem o seu nome, pois não. Mas não se preocupe, fica bem aqui. Quem é que lhe deu a fotografia? Foi uma empresa, assim, tal sítio, não sei o quê, diz que era do museu. Tem o contacto da empresa? Tenho, sim, senhora. Tem o contacto da empresa, eu telefonei para fui à empresa. Fui à empresa e apareceu, não estavam os donos. Não estavam os donos da empresa e disse: olha, eu precisava falar com os donos. E diz a funcionária: mas o senhor conhece? Eu não, mas eles conhecem. Eles conhecem, olha, está aqui o meu número de telefone para eles me ligarem, eu gostava de falar com eles. Passados uns dias, telefone. O senhor é fulano tal, sou, sim, senhor. Olha, aqui é da empresa tal. Obrigado por terem divulgado a minha fotografia. Só para outra vez ponham só uma coisa, ponham o meu nome por baixo. Fica porreiro, e digam as que querem. Eu dou-as todas. Você não cobra? Não, homem, eu dou, quer lá saber das finanças. Eu quero é divulgar esta brincadeira. Portanto, esta maneira de dizer, já abusou. Tenha calma. Portanto, é só para vos dizer que quando nós gostamos de facto de uma coisa,
não há preço, não há dinheiro que nos compre a amizade. Eu ainda hoje estava a ver, por mero acaso, e agora não sei, talvez tenha ganho um concurso internacional em Espanha, e neste momento, amanhã, seja inaugurada uma exposição sobre o mar, com fotografias, e eu ganhei o prémio do júri, a nível internacional. Talvez. E há um vídeo a divulgar esse concurso em que eu participei, quando participei. Nem vi caraças do vídeo, eu tive borrifando. Agora que fui premiado, deixa lá ver o que é que esta merda tem. Desculpem de falar desta maneira. E quando vou ver, está uma fotografia de um amigo meu que morreu o ano passado, no leme do Moliceiro. Epá, um gajo não sabe onde é que se há de meter. Não sei se estão a ver. Para mim era o Tezé. Era o Tezé. E o Tezé, que era um homem simples, de olhos azuis, que me dizia que se reformou e que esteve imigrado no Canadá e passou o pão que o diabo amassou, que o pai foi aos 4, 5 anos, já andava ao Moliço com o pai na Ria de Aveiro. E quantos filhos de moliceiros foram feitos no Castelo da Proa, onde estava também a cama para dormir, onde estava o fogareiro para fazer a caldeirada, onde estava a comida para pôr o bacalhau. Quer dizer, são vidas muito sofridas, foram vidas muito sofridas. Por isso, às vezes, quando dizem alguns livros, antigamente é que era bom, eu mando-os, vão para lá viver, caralho, não me chateiem hoje. Não me chateiem hoje, porque vocês não viveram antigamente. Vão viver antigamente e passar o que aquela gente sofreu. Não é fácil. E eu estou a ficar um bocado para o tolo já. Estou a ficar fora de mim, porque eu vivo muito isto. É isto que eu queria que vocês sentissem. É que os livros, muitas vezes, têm muito sangue dentro. Têm muita insónia, têm muito sofrimento. E aquilo que me dá prazer a mim, que é ler um livro, custou muito ao autor a escrever. Mas vamos variar o tema, senão eu passo-me dos carretes e é o caraças. Estava a ver se encontrava aqui assim. De alguma forma, esse seu colega acabou, amigo, neste caso, acabou por ficar imortalizado, vá lá. Sim. Mas essa tem sido a minha função um bocado passar. Eu vou só ler agora um e vou terminar. E vou terminar com este. E vou terminar com este, porque é um de que eu gosto mais. Eu vou ler dois, doutora, se me permite. Se não permitir, está lixado. Que é, ao fim e ao cabo, aquilo que a Guida disse daquilo que eu escrevo. Que é o que é que eu quero escrever quando escrevo. Falo das coisas mais elementares. O sino da igreja onde um galo não canta. Um seixo rolado guardando o tempo dentro de si. Um torrão de terra grávido de uma semente. Mais elementares ainda. Os sorrisos presos nos lábios das crianças tristes. As lágrimas a rios salgados nos leitos dos rostos abandonados nos lares depósitos. Falo, porque estou cansado de comer silêncio e ler poemas de amor com tanto desamor a caminhar por aí. As coisas elementares são as coisas que deviam ocupar o ventre das palavras por parir. Termino com o poema da solidão, que ao fim e ao cabo o escritor é um solitário e só em solidão é que escreve, porque se estiver acompanhado é uma inquietação do caraças. Só quem escreve é que sabe, e este foi o que melhor me saiu. Eu não sei como é que as coisas acabam, quer dizer, como não sabia, só sabia como é que ia começar, não sabia como é que ia acabar, nem sabia como é que ia decorrer, mas este poema é um poema sobre a solidão e tem por título A Carta. Todos os dias escrevia uma carta, só
com remetente, destinatário em branco. Eram cartas extensas, onde se dizia: de tempos a tempos, o correio devolvia-lhe uma carta. Lia com extrema atenção. Afinal, alguém lhe escrevera. Assim, enganava a solidão. Muito obrigado. Muito obrigado por este momento.